Você sabe quais são os distúrbios tiroidianos, quais as consequências dele para o paciente e como ele deve ser tratado? Fica nessa aula que você vai entender. Olá pessoal, como vocês sabem, meu nome é Fábio e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os distúrbios dos hormônios tiroidianos. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o hipotiroidismo e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre o hipertiroidismo. Como se trata, como se chega ao diagnóstico, tudo vai estar aqui para você entender. Mas antes de começar, por favor, clica no joiômetro, dá essa força para nós aí. Manda comentário, fala o que você está gostando e o que você não está gostando. Estamos aqui para produzir um canal com conteúdo relevante para você. Os principais distúrbios dos hormônios tiroidianos são o hipotiroidismo, que no seu caso grave é chamado de mixedema, e o hipertireoidismo. Também temos um distúrbio que é chamado de cretinismo. Esse nome hoje em dia não é mais tão utilizado, mas muitas pessoas ainda conhecem dessa forma. O cretinismo é uma síndrome congênita causada pela deficiência dos hormônios tiroidianos na gestação ou então causado também pela deficiência dos hormônios tiroidianos durante a primeira infância. O cretinismo, uma vez instalado, ele não pode ser revertido. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo podem ser tratados. Para que o cretinismo não seja instalado e não gere prejuízos para essa pessoa, é necessário tratamento ainda quando criança ou mesmo no caso do feto, a mãe que está com problema. A melhor forma de impedir os efeitos do cretinismo é tratando a criança assim que identificado a disfunção ou então tratando a gestante, para que isso não venha a ter problemas no feto. Uma vez instalado o cretinismo, ele não é reversível, porque não há o desenvolvimento do sistema nervoso dessa criança. O hipotiroidismo, contudo, pode ser tratado quando identificado na forma adulta. E o que é o hipotiroidismo? É o distúrbio mais comum da glândula tireoide. Geralmente, ele é causado por ausência de iodo na alimentação. No Brasil, nós não temos esse problema porque, graças a medidas federais, a legislação federal, instalada já há muito tempo, o sal é iodado. Também pode ser causado por uma doença autoimune chamada tiroidite de Hashimoto ou doença de Hashimoto, quando o próprio organismo produz anticorpos contra as células da glândula tireoide, diminuindo então a produção dos hormônios tiroidianos. Pode ser causado também pelo aumento do tamanho e do volume da glândula, isso é chamado de bócio endêmico. O bócio endêmico pode ser causado por disfunção na alimentação, falta de iodo ou mau aproveitamento desse íon. E também devido a tratamentos por radiação ou retirada cirúrgica. Quais são as consequências do hipotiroidismo? Cansaço e fadiga. Diminuição do raciocínio. A pessoa tem muita dificuldade para estabelecer raciocínios, inclusive para organizar a memória. Sonolência diurna. A pessoa tende a dormir de 12 a 14 horas por dia. Depressão, diminuição do humor. Aumento do peso. A pessoa sente fome, come muito mais e também pelo fato dela ter pouca energia, ela costuma se alimentar mais. Lentidão, tanto no raciocínio quanto nos movimentos. Redução da frequência cardíaca e da pressão arterial. Isso pode levar a um edemasiamento. Nos casos graves, isso nós chamamos de mixedema. O paciente com hipotiroidismo costuma ter os membros inchados, olhos inchados devido ao acúmulo de líquido. E também a descamação da pele. Como é feito o diagnóstico do hipotiroidismo? O diagnóstico do hipotiroidismo é feito graças a exames bioquímicos laboratoriais, baixas concentrações da tiroxina livre, ou seja, menor do que 0,7 nanogramas por decilitro, são indicativo de que a pessoa tem hipotiroidismo. Associado a isso, altas concentrações de TSH, maior do que 4,5 microunidades por litro. Olha só, o TSH é o hormônio que estimula a liberação da tiroxina. Se a tiroxina não está sendo liberada, então a hipófise, através do estímulo do hipotálamo, costuma aumentar a liberação do TSH. Nesse caso, nós chamamos de hipotiroidismo primário, porque é uma disfunção da glândula que produz o hormônio, e nesse caso o hormônio
é o hormônio tiroidiano. Presença de sintomas. Quais são os sintomas? Aqueles sintomas relatados anteriormente: aumento de peso, cansaço, fadiga, edemasiamento, entre outros. Quais são os fármacos utilizados no tratamento das disfunções dos hormônios tiroidianos? No caso aqui nós estamos falando do hipotiroidismo. A levotiroxina, que é o isômero levógero da tiroxina do hormônio T4, e a liotironina, que também é um análogo do hormônio tiroidiano, mas nesse caso do T3. O mais comum é a utilização da levotiroxina. Quais são os usos terapêuticos desse hormônio? Terapia de reposição. Devido ao envelhecimento, é maior a probabilidade do aparecimento de disfunções dos hormônios tiroidianos e da doença de Hashimoto. Também na terapia do hipotiroidismo congênito, aquele onde a mãe não produz quantidades adequadas do hormônio tiroidiano, consequentemente isso pode causar problemas para a criança ou então para aquelas crianças que nasceram com problemas da tireoide. Câncer de tireoide, aqui deixa eu explicar melhor. Não significa que é durante o tratamento do câncer de tireoide. Geralmente os tumores de tireoide são malignos e acarretam na retirada da glândula. Então a pessoa não produz mais os hormônios, então ela vai precisar tomar o hormônio de forma artificial. No coma mixedematoso, uma condição grave onde a pessoa com hipotireoidismo acaba entrando em coma. Emagrecimento em casos de obesidade crônica, um reforço nas quantidades de hormônio tiroidiano e também, muitas vezes, como potencialização do tratamento de pacientes com depressão. Nós sabemos que a diminuição dos hormônios tiroidianos pode estar implicada no aparecimento da depressão. Para essa aula eu utilizei como referência os livros Tratado de Fisiologia Médica, As Bases Farmacológicas da Terapêutica, Farmacologia de Hang Daly, Farmacologia de Golan e também Farmacologia Básica e Clínica do Katsumi. Se você gostou desse vídeo, lembra, dá aquela curtida, compartilha. Fiz um vídeo rápido para você que não tem muito tempo de ficar vendo vídeos longos. Conteúdo resumido e sintético aqui para você. Grande abraço. Fica para o próximo vídeo que nós vamos falar um pouquinho do tratamento do hipertiroidismo.